Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ramiro, dos demais companheiros que estão sempre engrossando as fileiras do exército do Senhor nesta casa, e não somente nesta casa, mas em todo o ministério ADVIB. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Roberto Carlos, que nos facultou essa oportunidade de podermos ministrar a palavra mais uma vez aqui na ADVIB 7. Por favor, abra sua Bíblia em Naum, capítulo 2, o verso 2. Naum, capítulo 2, o verso 2. Nós estaremos lendo esse texto para fundamentar tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que vai ser ensinado nesta noite. Naum capítulo 2, verso 2, apenas uma parte do versículo, eu estarei lendo para ganharmos tempo. Diz assim: pois Deus restaura a excelência de Jacó, bem como a excelência de Israel. Apenas essa parte. Pois Deus restaura a excelência de Jacó, bem como a excelência de Israel. Podeis assentar em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos, nesse momento, Senhor, estamos nas Tuas mãos para ministrar, Senhor, esse estudo, Senhor. Nos toma, Senhor, em Tuas mãos, retira tudo aquilo, Senhor, que possa causar algum empecilho, nos abençoa com Tua forte mão, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, bendito na nossa vida, Senhor, que possamos sair edificados em Tua palavra, que possamos, Senhor, usar o conhecimento que vai ser ministrado nessa noite, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, pois a Tua palavra diz: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero em primeiro lugar agradecer a todos vocês que vieram, a todos os membros aqui da ADVIB 7. Eu penso que vocês não irão se arrepender com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Embora nós não tenhamos muito tempo, foi muito difícil para mim compactar, para aquele que ministra, para aquele que tem o hábito de ministrar a palavra de Deus, quer seja em palestras, quer seja em simpósios, quer seja em qualquer culto que seja, qualquer trabalho que seja, é mais difícil compactar do que aumentar a pregação, aumentar aquilo que vai ser ministrado, né? Expandir aquilo que vai ser ministrado. Então, nós queremos pedir aos amados irmãos que tenham paciência conosco, no sentido de que nós trouxemos para essa noite algo muito compactado, né? Não espere profundidade demais nessa noite, porque o tempo nós estaremos falando de 3 conhecimentos: teologia, coaching e PNL, tá? E se fosse só teologia, a gente já passaria uma semana aqui. Coaching seria mais umas 5 semanas e PNL mais umas 10 semanas. Então, 1h30 é um tempo muito pequeno para nós falarmos sobre essas 3 áreas do conhecimento. Então vai ser bastante compactado, modesto, não é? Bastante objetivo a nossa abordagem nessa noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu agradeço por isso, embora sendo compacto, modesto e objetivo, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu penso que é uma oportunidade ímpar para a nossa vida, pois ninguém perde em adquirir conhecimento. Ninguém perde.
tá? Ninguém perde em adquirir conhecimento. Eu tenho uma coisa em minha mente que mexe comigo, é que quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, especialmente quando Deus fala às igrejas que estão na presença ou que estiveram na presença dele, que fizeram o que era correto, o que me chama a atenção é que o Senhor diz assim, que pôs uma porta aberta, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Mas o Senhor não diz que coloca a igreja lá dentro. Já notou isso? O Senhor não diz, eis que eu abri a porta, abro a porta e te coloco lá dentro. E note bem que a palavra porta vem de oportunidade. A palavra porta vem de oportuno. A palavra porta vem de porto. E oportunidade é o que nós estamos tendo nessa noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, assim, para quebrar o gelo, né, nessa introdução, eu não sei se você sabe, mas a palavra oportunidade, ela deriva de um vento, é o nome de um vento que os romanos, os marinheiros romanos davam o nome a um vento específico. Isso aí, quem gosta de pregar vai pegando isso aí, tá? Vai anotando aí. As pessoas muito falam sobre vento. Eu estou num vento tremendo, o vento bateu na minha vida. Mas o problema não é o vento. Sabe por quê? Como eu estava dizendo, os marinheiros romanos costumavam dar nomes aos ventos. E um dos ventos que eles deram um nome bastante interessante é Obiportus. Repita comigo, Obiportus. E o que é Obiportus? Obiportus é o vento da oportunidade. Quando esse vento, eles ficavam esperando esse vento chegar, e quando esse vento chegava, eles diziam, pronto, o Obiportus chegou. E eles se colocavam naquele vento, e para onde esse vento os levava? Para o porto, direto para o porto. Diga glória a Deus. Então quando você for pregar, você prega, você diz às pessoas, olha, eu não tenho medo do vento, porque o problema não é o vento. Mas lá naquela passagem bíblica diz que Jesus estava dormindo e veio um vento e se fez uma tempestade. Ok, é verdade, mas Deus pode usar o vento numa tempestade para nos ensinar algo, diga glória a Deus, mas pode usá-lo também como usou lá no deserto para abrir o Mar Vermelho, e ele veio do Oriente e abriu o Mar Vermelho e todos passaram a pés enxutos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aí você, quando alguém for falar para você, olha, eu estou passando vento, aí você, eu também. Tu está passando vento? Está passando luta? Não, o meu vento é diferente. O seu vento pode ser de luta, o meu é Obiportus. O meu vento está me levando para um porto seguro. O meu vento está me levando para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Então, essa é uma grande oportunidade. Amados irmãos, em nenhum outro tempo se exigiu tanto do rendimento humano. Nenhum outro tempo. Em termos de potência e também de performance, nós hoje precisamos ser praticamente impecáveis. É ou não é? Antigamente, não era preciso tanto rendimento. Não era preciso você ter uma alta performance para, por exemplo, ter um emprego. A nível de igreja, não era preciso tanta coisa, né? Hoje em dia, a primeira pergunta que se faz quando você vai num crivo, especialmente, por exemplo, eu vou falar aqui da ADVIP. Quando nós vamos a Brasília para a nossa convenção e nós vamos apresentar algum ministro do Senhor, a primeira coisa que eles perguntam é: quem te consagrou? Em que data você foi consagrado? Você é batizado no Espírito Santo? A pessoa, tem gente que sai de lá, branco, azul, eu quase que desmaio. Por quê? Porque hoje estamos vivendo em um tempo bastante
diferente. A realidade é que hoje se exige muito mais das pessoas do que em tempos anteriores. As cobranças, as pressões são muito maiores. É verdade ou não é? É verdade. Nós vivemos uma época que não dá para estarmos abaixo da média, nem na média. Nós temos que estar sempre acima da média. Diga glória a Deus. Bem, e se eu dissesse a vocês aqui que o pastor Radamés, que está ministrando esse estudo, ministrando esse treinamento, percebe em algumas áreas, eu percebo em algumas áreas na minha vida, que eu estou na média. Se eu disser a você que, examinando algumas áreas da minha vida, eu percebo que eu não estou acima da média, você ficaria decepcionado? Você ficaria frustrado? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque ninguém consegue estar acima da média sempre. E quando eu falo de acima da média, eu não estou falando daquele episódio triste, daquele cantor que no meio do show ele... sou melhor do que todos eles. Eu sou acima da média. Eu não estou falando disso. Porque Aristóteles já havia dito que os sábios, eles buscam a verdade. Os medíocres, eles se conformam com qualquer coisa. E aqueles que são tolos falam de si mesmo. A verdade é que cada um de nós, não apenas eu, em alguma área da nossa vida, nós estamos vivendo uma mediocridade. Mas pastor, que palavra mais dura. Existem irmãos ali que vieram de Belfor Roxo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí eles vão chegar lá, não pastor, não acredito que o Senhor fez a gente sair de Belfor Roxo para a Vila da Penha para ouvir que nós somos medíocres. Eu quase que pego aquele pastor no final do culto. Mas aguarde lá. A palavra medíocre reporta justamente estar sempre na média. Você sabia disso? Ser medíocre ou ter algumas áreas de mediocridade quer dizer estar sempre na média, nunca acima dela. Já a tensão aí já baixou, já ficou tranquilo aí? Já não vão me pegar mais, né? E é comum identificarmos. Nós não podemos dizer aquilo que nós não somos. Se o nosso rendimento é pouco, se nós precisamos dar um upgrade, no inglês está mais ou menos. É preciso ter um entendimento de que precisamos deixar essas áreas que fazem com que nós não possamos ter uma competência maior. É preciso entender isso, porque simplesmente se eu me acomodo, como a Bíblia vem nos dizendo, não vos conformeis com este século. Se conformar é algo que nunca pode acontecer na vida do cristão. E eu não estou falando apenas em termos espirituais. Nós vamos tratar de assuntos aqui naturais também. Diga glória a Deus. Por quê? O mesmo Deus que quer que você esteja acima da média, o mesmo Deus que quer que você esteja acima da média dentro do contexto espiritual, quer também que você esteja acima da média em todos os contextos. No contexto natural, familiar, profissional, acadêmico. Quem recebe esta palavra? Amém, irmãos? Isso não é uma utopia. E eu vou dizer porquê e vou passar de slide. Porque isso não é uma utopia, uma história de carochinha, uma história de Certa Lourenço. Simplesmente porque o antônimo de medíocre é excelente. E nós temos um Deus excelente. É ou não é? O nosso Deus é excelente ou não é? O
Deus não é apenas excelente. O nosso Deus tem todas as coisas em excelência e faz todas as coisas com excelência. Glória ao nome do Senhor. Pode glorificar, irmãos. Aleluia. Faz tudo com excelência. É excelente. E agora, por que Ele gostaria que os seus filhos fossem menos do que aquilo que Ele é, se nós somos a imagem e a semelhança dele? Você já pensou nisso? Se nós perguntarmos a toda a igreja, em qualquer lugar que for, quem é a imagem e a semelhança de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Eu pareço com Ele, sou todinho Ele. Aí você pergunta, e quem está aqui em termos de potência e performance, tendo um rendimento nessa vida, aqui na terra, excelente? Isso aí não, que eu estou esperando em Deus. Não. O que é para você fazer, ninguém vai fazer, nem Deus. Você vai fazer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. É disso que nós vamos tratar nessa noite. Para terminarmos, você sabia que uma igreja inteira era de membros, todos os membros, uma igreja inteira na Bíblia eram de membros medíocres? Você sabia disso? Ó, quem acertar que igreja é essa, o Tom ali, o evangelista Tom, que está no som, vai pagar uma pizza hoje. Olha ele fazendo assim, ó. Que é isso, Tom? Você é acima da média. Você é excelente. Que igreja era essa? Laodiceia. Quem foi que falou? Ali, ó, Laodiceia. Por quê? Porque Jesus, na carta, né, o anjo escreve, ou melhor, a carta que é escrita ao anjo da igreja de Laodiceia diz: porque não és quente, porque não és frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ora, irmãos, o que é ser morno? É ser na média, é ser medíocre. Diga glória a Deus. Então, para clarificar e terminarmos, quem é a pessoa que está na média? É aquela pessoa que nem é bom nem é ruim. É aquela pessoa que nem é incompetente, nem é competente. É aquela pessoa que nem é gigante, nem é nanico. É aquela pessoa que simplesmente está ali, entre o 0 e o 10. Você é quanto? Só 5. Então você está na média. Mas repito, Deus quer fazer algo na nossa vida para passarmos, não é? Para enfrentarmos as adversidades, os problemas. Eu sei que não é fácil, mas subirmos de nível e estarmos acima da média. Levante a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. A primeira coisa que nós vamos falar acerca, dentro desse contexto ainda, é que essas 3 áreas do conhecimento, teologia, coach e PNL, elas dialogam muito tranquilamente. Nós vivemos em uma época em que, por causa do capital intelectual baixíssimo que nós temos, muitas pessoas, até cristãs, elas geralmente confundem as coisas. E eu não sei, eu tenho 20 e tantos anos servindo ao Senhor, e eu sou de uma época que existia um povo que hoje os chamo de ultracrepidários. Repita comigo: ultracrepidários. Hoje eu os chamo assim. Esse povo era um povo que tudo que não fosse teologia era pecado para eles, né? O texto que eles mais usavam, qual era? Era aquele texto
que dizia da seguinte forma: a letra mata, mas o espírito... E sempre que diziam isso, diziam para coisas que eles mesmos não compreendiam. Quer dizer, se eu não compreendo, eu demonizo. Repita comigo: se eu não compreendo, é melhor demonizar. Antigamente era assim. Vocês se lembram? Vocês se lembram não? Vocês são novos. A TV, por exemplo. A TV chegou no Brasil através de Assis Chateaubriand em 1960, tá? E quando a TV chegou, foi um burburinho terrível dentro do contexto de igreja. E eu convivi com pastores que diziam: isso aí é a caixa de Pandora, a Babilônia dentro de casa, é o demônio. E não era nada disso. Era apenas uma tecnologia. E uma tecnologia inanimada. Por quê? Porque não possuía vida em si. O que nós vamos tratar aqui o que nós vamos fazer aqui é justamente quebrar esses paradigmas, tá? Nós vamos desfazer esses paradigmas. Por quê? Porque nós precisamos de alguns conhecimentos para aquilo que eu chamo de dar o pulo do gato, ser excelente. E para sermos excelentes, não depende apenas de termos teologia. O que é teologia? O que é teologia? Vocês viram o outro slide? Apenas, deu para enxergar? O outro slide fala de... Os irmãos que estão aqui estarão conseguindo enxergar? O slide anterior, vou colocar de novo. Olha a estatística de 2007. Somente 10% da população tem o que se chama vontade de aprender. 90% não fazem nada para melhorar suas habilidades enquanto o item aprendizado não fizer parte da descrição do seu cargo. O que é que essa estatística está mostrando? Se por acaso aquele aprendizado não tem nada a ver com aquilo que você faz, para que eu aprender isso? Isso é um erro grotesco. Nós precisamos sim aprender todas as ciências, inclusive e especialmente essa que nós vamos colocar agora: teologia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 4:4: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é teologia? Teologia, tecnicamente, vem do grego theos, Deus, e logia, estudo, discurso, raciocínio. Então, é o estudo relativo às coisas de Deus, sua natureza, não apenas sua natureza, mas suas obras e até as relações, a relação que ele tem com o homem. Eu não vou me aprofundar aqui, porque todos aqui, a maioria de vocês são teólogos. Eu acredito que todos vocês aqui têm um nível teológico acima da média. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas uma coisa que nós precisamos dizer nessa noite abençoada é que, essencialmente, estudar teologia significa tão somente buscar a excelência no estudo de Deus. Vou repetir para que Deus imprima no nosso coração. Estudar teologia é simplesmente buscar pela excelência no conhecimento de Deus. Eu não sei como existem pessoas que se intitulam cristãs e não gostam de teologia. Eu não sei, porque quando eu falo de teologia, eu falo de palavra de Deus. Eu não falo apenas de você se inscrever num seminário. Você simplesmente abrir a sua Bíblia e ler, você está aprendendo teologia. Tem aqui
a Manuela que é formada, e sabe que é assim, você não precisa se inscrever no seminário teológico e tal, não, mas Deus espera esse desprendimento de nós. Deus quer ver os seus filhos quererem lhe conhecer. Dá para dar um glória? Glória a Deus! Não é? Agora pense bem, você é Deus. E uma pessoa te segue. Senhor, eu sou teu seguidor. E aí você dá de presente a essa pessoa um livro que fala de você. Você é meu seguidor? Sou. Então, está aqui um livro que fala de mim. E essa pessoa simplesmente despreza esse livro. O que você acharia disso? Vamos interagir? O que você acharia disso? Quer dizer, não tem intimidade. Por quê? Porque Deus quer ser conhecido por nós. E às vezes nós estamos assim, ó, Senhor, especialmente, me desculpem os músicos, desculpa aí, Ronaldo. Os músicos, os cantores, a gente vai em cultos que o pessoal quero seguir o Monte Santo. Quero subir, né? Quero subir, eu sei. E fica aquela quase um mantra, né? E repete 50 vezes. É um mantra. E a pessoa falando de coisas na canção que no dia a dia não fazem. Não é? E Deus diz: você quer me conhecer? Abra a minha palavra. Eu também quero ser conhecido por você. Uma coisa interessante que vocês vão gostar muito agora que eu vou falar é o seguinte: algumas pessoas, por não estudarem a palavra de Deus, por não gostarem da teologia, eu tenho ouvido algumas pessoas, elas dizem assim: amados irmãos, nesta noite eu vou falar no capítulo 3, verso 16 do livro de João, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Deus me deu uma revelação aqui, irmãos. Deus não dá a revelação da revelação. O que Deus dá é iluminação. Deus não pode revelar aquilo que já foi através das Escrituras. Diga glória a Deus. Então, jamais diga que Deus te revelou aquilo que está na palavra. Deus revela assim, por exemplo, eu estou falando aqui e Deus me revela algo da vida de vocês, de qualquer um de vocês. Isso é revelação. Porque revelação parte do princípio de algo que está oculto, escondido e que é trazido à luz. Diga glória a Deus. Agora, a palavra de Deus não é revelação. O que é que diz em Apocalipse no capítulo 1? Revelação de Jesus Cristo. A palavra de Deus já é revelação. Então precisamos entender essas coisas, e nós só entendemos quando nós nos debruçamos nas Escrituras Sagradas. João capítulo 5, verso 39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Diga glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. É uma maravilha você e eu estudarmos teologia, é uma maravilha conhecermos essa ferramenta, é uma maravilha. Repito, embora muitas pessoas só abram as suas Bíblias para lê-las dia de domingo às 20 horas, quando o pastor pega para fazer a leitura oficial, e às vezes até a Bíblia
ela descarregou. Eu não posso ler, pastor, porque a minha Bíblia descarregou. Mas que possamos ter em nossas mentes, não é? A inclinação de sermos verdadeiros estudantes, não apenas leitores, mas verdadeiros estudantes, indo à escola bíblica dominical, frequentando assiduamente o culto de doutrina e fazendo jus o nome de cristãos. Diga glória a Deus. Eu penso que até aqui e não mais adiante em relação à teologia, tudo aquilo que eu pudesse falar aqui acerca de teologia, todos vocês já saberiam. Todos vocês, não é? Não é preciso ser um doutor em divindades para saber essas realidades ligadas à teologia. Nós somos cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática e precisamos ser excelentes. Imagina você, seu dente está doendo, seu dente está precisando, você precisa, não tem mais jeito, você precisa extrair. Imagina você ir num dentista e ele vai e arranca o outro dente, o bom. O que é que você acha disso? Mas é exatamente isso que acontece em algumas igrejas. Você vai para receber uma porção de Deus, e uma porção que vem do trono.